Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar continuidade às nossas atividades domiciliares, nosso ensino remoto. E hoje nós vamos assistir essa pequena videoaula que trata do seguinte assunto: equações incógnitas, equações de primeiro grau e inequações de primeiro grau. Como identificar e diferenciar essa identificação de equações do primeiro grau e inequações do primeiro grau. Como utilizar a álgebra, as expressões algébricas, para a montagem de equações ou inequações na resolução de situações, problemas. Então acompanhe a aula de hoje. Essa aula vai servir de uma forma de recapitulação de anos anteriores para que vocês possam estar mais embasados na hora de resolver a atividade 24 do material estruturado proposto pela Secretaria de Educação. Segue aí a aula de hoje. Antes de identificar uma equação do primeiro grau e fazer a sua resolução, ou uma inequação do primeiro grau, é necessário a gente observar bastante essa palavrinha aí, expressões algébricas, que está relacionada ao estudo de álgebra e matemática. A resolução de vários problemas matemáticos faz uso de uma ferramenta muito poderosa. Qual? A álgebra. Então, com a álgebra, é possível que a gente consiga resolver várias situações, problemas, em matemática, usando essa ferramenta. E o que é a álgebra? A álgebra é um ramo da matemática que estuda a manipulação formal de equações, operações matemáticas, polinômios e estruturas algébricas. As expressões algébricas são formadas por letras e números e são denominadas expressões algébricas. Então, as expressões matemáticas que são formadas por letras e números são denominadas expressões algébricas. Consideraremos um número racional qualquer que denominamos de x. X é a incógnita mais utilizada, mas podemos usar outras letras como variáveis, como o y, como o t, como o a. Mas a que a gente utiliza mais é a letra x, como incógnita das equações. Vejamos como escrever algumas expressões com um número. Veja aí no quadro abaixo. O dobro desse número, nós vamos chamar um número de x, que eu não conheço. O dobro desse número será representado por 2 vezes o x, ou 2x. O terço desse número. O terço desse número é a mesma coisa que eu multiplicar esse número por 1/3. Multiplicando a fração 1/3 vezes x, eu vou ter x sobre 3. Então, o terço de um número é dividir um número por 3. O quadrado desse número menos 5. Quadrado desse número, x ao quadrado, menos 5 unidades. O triplo desse número mais o próprio número. O triplo desse número é 3 vezes x mais x, porque é o triplo do número mais o próprio número. Então, é 3x mais x. A terça parte desse número mais o próprio número. A terça parte é x dividido por 3 mais o próprio número x. Diferença entre esse número e raiz de 2 sobre 2. Então, a diferença de x menos raiz de 2 sobre 2. São exemplos de como a gente representar, através de expressões algébricas, frases relacionadas a expressões matemáticas. E como se dá a aplicação da álgebra em situações reais, em situações do cotidiano da gente. Podemos representar muitas situações do dia a dia com as expressões algébricas. Acompanhe alguns exemplos. Exemplo 1. Uma blusa custa x reais e um short custa y reais. Qual é o valor total desses dois produtos? O preço da blusa será representado por x reais e o preço do short representado por y reais. O valor total desses dois produtos pode ser representado por essa expressão algébrica, x mais y, reais. Veja o exemplo 2. Uma dúzia de ovos custa x reais. Qual é o preço da bandeja com 30 ovos? O preço da dúzia de ovos é x reais. Quantidade de dúzia de ovos em uma bandeja é 2 vezes 1 meio de dúzia. Ou seja, o preço da bandeja, que é 2 vezes 1 meio, vezes x reais.
tá certo? Essa é a representação nessa situação problema. Se uma dúzia de ovos custa X reais, qual é o preço da bandeja com 30 ovos? Essa é a representação. Eu multiplico 2 pela fração 1/2 vezes X. O exemplo 3. O comprimento de um terreno retangular é 50 metros maior que a largura. Qual a área desse terreno? E qual é o perímetro? Então, se o terreno tem formato retangular, a largura desse terreno eu vou chamar de X. E o comprimento tem 50 metros maior que a largura. Ou seja, X, se eu chamei a largura de X, o comprimento vai ser X mais 50. Para calcular a área, olha, a largura é X, o comprimento é X mais 50. A área, basta você usar a fórmula base vezes a altura, ou comprimento vezes largura. Você multiplicaria a largura, que é X, vezes o comprimento, X mais 50. E o perímetro é a soma de todos os lados da figura. Você ia somar X mais 50, mais X mais X mais 50. Tudo isso nós já estudamos, tanto como calcular a área de um terreno retangular, como o perímetro. Como a gente está falando de expressões algébricas que vão nos ajudar a identificar tanto equações do primeiro grau como inequações, e o que é na verdade equação? Equação é uma sentença matemática com sinal de igualdade que apresenta pelo menos uma letra representando um número desconhecido. Esse número desconhecido nós já vimos que chama-se de incógnita, e isso chama-se equação. A equação é uma sentença matemática com sinal de igualdade que apresenta pelo menos uma letra, apresentando um número que até então é desconhecido. Veja a equação, observe aí essa sentença. 2x igual a 4 é um exemplo de uma equação do primeiro grau, porque o grau da incógnita x que não aparece é 1, então é a equação do primeiro grau. A ao quadrado igual a 4, aí eu já tenho uma equação do segundo grau, pois o grau é 2, o expoente é 2 da incógnita A. M sobre 2 mais N igual a 3, é outro exemplo de equação. 4 mais M igual a 5, é um exemplo de uma equação do primeiro grau. 3x menos 5y igual a 7, é um exemplo de uma equação. 3x menos 2x igual a 5, também é um exemplo de equação. Não são exemplos de equações. Observe essa sentença. Veja que só é equação se tiver o sinal de igualdade nas sentenças. Quando não tiver sinal de igualdade na sentença, se tiver de desigualdade, quando é que eu tenho sinal de desigualdade? Maior ou menor, maior ou igual, menor ou igual. Toda vez que eu tenho sinais de desigualdade e não tiver letras, ou seja, só números, não representa a equação. 2x maior que 4, isso não representa uma equação, representa uma inequação que nós vamos ver a seguir. A ao quadrado menor que 4, isso representa uma inequação do segundo grau. 3x menos 5y menor que 7, como o sinal é de desigualdade menor, isto não é uma equação, e sim uma inequação do primeiro grau. 5 mais 3 igual a 0 não é equação, porque eu só tenho números. Para ser equação tem que ter números e letras, coeficientes numéricos e variáveis. Cada letra de uma equação representa um termo desconhecido da equação. Ela é denominada incógnita. Então, o termo desconhecido da equação é denominado incógnita. Exemplos de incógnita. Observe essa sentença. 2x igual a 4. 2x igual a 4. A incógnita é a letra x. É a letra que representa um valor desconhecido da equação. A ao quadrado igual a 4. A incógnita nesse caso aí é a letra A. 3x menos 5y igual a 7. Eu tenho duas incógnitas, o x e o y. Então, nessa sentença, podemos observar bem exemplos de incógnitas. Não necessariamente tem que ser só o x. Às vezes pode ser A, pode ser y, pode ser t. Então, letras em expressões algébricas representam incógnitas, valores desconhecidos que eu vou ter que encontrar o seu valor. E o conceito de raiz ou solução de uma equação? A incógnita de uma equação pode assumir diversos valores.
mas apenas para alguns desses valores a sentença será verdadeira. Raiz ou solução de equação é o número que, ao substituir a incógnita, torna a sentença verdadeira. Veja o exemplo. Qual é o valor de n na equação n mais 10 igual a 25, para ela ser verdadeira? Isso é uma equação do primeiro grau, n mais 10 igual a 25. Repete o n, repete o sinal de igualdade, repete o 25 que já está no segundo membro, e passando o 10 para o outro lado, troca o sinal, menos 10. N é igual a 25 menos 10, n igual a 15. Portanto, 15 é raiz ou solução da equação n mais 10 igual a 25. Se você substituir o 15 no lugar do n, vai dar uma igualdade. 15 mais 10 igual a 25. Então, o n, que é a raiz ou solução da equação, satisfaz essa equação aí, n mais 10 igual a 25. Então, concluindo aqui, a equação do primeiro grau é uma sentença aberta, ou seja, uma sentença que apresenta letras, expressa por uma igualdade envolvendo expressões matemáticas. Elas possuem dois membros, dois lados da igualdade. O primeiro está à esquerda da igualdade e o segundo está à direita. E, como a gente já viu exemplos de equações, a gente pode também falar um pouco sobre as inequações. Inequações são sentenças matemáticas que eu tenho também dois membros, sendo que o sinal não é mais de igualdade, e sim de desigualdade. Maior, menor, maior igual, menor igual. Veja aí abaixo na tela um exemplo de inequação. Inequação é uma expressão matemática que possui a propriedade de expressar desigualdades. A principal diferença de uma equação é que não tem o sinal de igual. Na inequação, usaremos os seguintes símbolos matemáticos no lugar do igual das equações. Veja aí abaixo, maior que, menor que ou igual, e menor que ou igual. Veja alguns exemplos de inequações. X mais 5 maior ou igual a 0, 3a mais 12b menor do que 10, 7 menos 3x maior do que 12. Para resolver uma inequação, segue-se os mesmos passos que na resolução de uma equação. O que irá diferenciar da equação será o conjunto solução. Por exemplo, considerando o conjunto dos números reais, resolva a inequação. Veja aí, 2x mais 7 maior do que menos 1 mais 2. Repete o 2x, repete o maior que. O 2, o menos 1 que já está no segundo membro, mais 2, repete. Passando o mais 7 para o segundo membro, troca de sinal, menos 7. 2x maior que. Repete o sinal negativo e faz a soma. Menos 1 menos 7 dá menos 8 e repete o mais 2. 2x maior que. Menos 8 mais 2, repete o sinal do maior e subtrai, sinais contrários. Menos 8 mais 2, menos 6. X é maior que. Menos 6 dividido 2 dá menos 3. Então, o conjunto de solução, x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 3. Lendo a solução x, a gente diz assim, x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 3. Esse sinal que vocês estão vendo aí é de pertence, R representa o conjunto dos números reais, e esse símbolo aí significa tal que. Então, pessoal, com a explanação e recapitulação, como identificar equações do primeiro grau e inequações do primeiro grau, eu proponho aqui, ao final desse vídeo aula, a atividade 24 do material estruturado proposto pela Secretaria de Educação, #Estudo em Casa. Então vocês vão copiar no caderno, copiar e responder no caderno e enviar a devolutiva essa atividade aqui. Na atividade 24, vocês terão que identificar uma equação do primeiro grau ou inequação do primeiro grau que expresse um problema. As questões propostas nessa atividade são de equação do primeiro grau expressas em problemas. A representação de uma equação, por exemplo, pode ser percebida por meio de uma balança. Quando está em equilíbrio, há igualdade, e quando está desequilibrada, há desigualdade. Fique atento e, sempre que possível, converta as frases importantes do enunciado em termos algébricos. Então vocês vão copiar e responder essa atividade e enviar devolutiva para o meu privado do WhatsApp. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima aula.